dia, bom dia. Nós falamos um pouco aí sobre enganos da religião e hoje nós vamos começar a estudar o livro de Ruth. Quem vem comigo nesse livro? Vamos comigo? Capítulo 1 do livro de Ruth fala, vamos ler. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Eu li Ruth, capítulo 1, de 1 ao 5. Gente, eu até falei isso na célula, né, que teve na casa de uma das irmãs lá da minha igreja, né? Foi essa palavra que eu trouxe. Aqui a gente vê que a Bíblia fala que estava na época dos juízes. E na época dos juízes, a Bíblia, no livro de Juízes, relata que esse período de juízes foi um período onde cada um fazia o que queria. Então não tinha uma ordem, uma disciplina. Eles simplesmente faziam o que achavam certo. Não tinha ninguém com autoridade para julgar o país naquela época. Então, vou dar uma pausa aí no texto. Gente, vai lá com o dedinho nervoso, curte o vídeo, compartilha se você achou esse conteúdo interessante. Ajuda a gente a propagar a palavra do Senhor, amém? E eu quero também que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da explicação, se vocês têm um pensamento diferente ou até uma visão diferente de tudo aquilo que eu vou falar aqui. Conversem comigo e a gente vai se entendendo aí, tá? Porque eu tô aqui, mas eu falo aquilo que o Senhor ministra no meu coração, aquilo que eu entendo um pouquinho do que eu estudo, mas cada um pensa de um jeito, entende a Bíblia de uma outra forma, né? Quem sabe você tem algo a acrescentar em tudo aquilo que eu vou dizer aqui. Então, aqui fala que Elimeleque, devido à fome que havia naquele lugar, ele decidiu sair dali para buscar comida em outro lugar. Mas a gente vê que essa escolha foi uma escolha triste, que trouxe consequências ruins para a vida dele. Então, eu percebo com isso que essa escolha não foi uma escolha que o Senhor, que não foi da vontade do Senhor que ele fizesse esse caminho. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E não é vontade do Senhor que morra a família inteira de uma pessoa. Filhos, marido, não é da vontade do Senhor. Sendo que nós podemos escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida. E nem sempre as nossas escolhas são de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Às vezes nós escolhemos aquilo que nós queremos sem direção do Senhor. E aí nós temos a consequência dessas escolhas. E aqui nós vemos isso claramente. Elimeleque escolheu ir para um outro lugar. E naquele lugar, ele criou raízes. Os filhos casaram com mulheres que não eram do seu povo.
Então, houve morte na família por escolhas e consequências erradas. Deuteronômio fala, né? Se a gente ouvir e obedecer, nós seremos benditos. É uma passagem assim, é uma chave que eu não esqueço, porque eu preciso ouvir, eu preciso obedecer para que eu seja bendita para onde eu passar, porque se eu não ouvir, não obedecer, eu vou me perder no meio do caminho e vão vir situações que podem me fazer, né? Enfim, eu preciso seguir. E a gente vê que ele não fez isso. E quando Noemi, né, porque o marido era autoridade na casa, o marido morreu. Aí o primogênito, que é o filho, né, que assume esse lugar de autoridade. Os 2 filhos morreram. E aí ela se vê sozinha, não tem mais nada, não tem mais ninguém. E o que ela decide? Eu não vou ficar aqui, porque aqui não é o meu lugar. Eu vou voltar. Creio eu que ela percebeu que ela não deveria nem ter saído de lá. Gente, Isaac, houve um período de fome. E Deus falou para ele, não saia da onde você está. Permaneça aí. E Deus abençoou ele mesmo num período de fome, mesmo ele continuando no mesmo lugar. Porque ele ouviu a voz de Deus. Elimeleque não, ele fez por conta própria, ele meteu o pé e foi embora. Quando Noemi decide voltar para onde ela não deveria ter saído, Deus ele começa a liberar bênçãos sobre a vida dela. E aí a gente vê que quando ela volta com Ruth, né, que diz para ela lá aquele versículozinho lindo, aonde você fores, irei eu, o teu Deus será meu Deus, onde repousares, ali repousarei, bababá, né? E ela volta com Ruth. E através da vida de Ruth, Deus conduz a Ruth em bênção e prospera a vida de Noemi novamente. Prospera no sentido de que ela foi restaurada, a vida e a família dela, que Deus deu ali paz, tranquilidade, felicidade para a vida dela, né? Mas aí a gente vê que Noemi era realmente uma mulher de Deus, porque ela fez diferença na vida de Ruth. Fez tanta diferença na vida de Ruth que Ruth não quis ir embora, que Ruth quis permanecer com ela. E Ruth mudou o estilo de vida para se adaptar a Noemi, porque viu que havia algo diferente na vida dela. Então aí a gente percebe que apesar de, né, Abimeleque, os filhos talvez não fossem tão crentes assim, porque não adianta você só ir para a igreja, não adianta você achar que lê a Bíblia, você precisa ter intimidade com o Pai. Você precisa entender a voz do Senhor. Você precisa buscar não ser um filho rebelde, mas ser aquele filho que ouve o pai, que obedece o pai, né? Aquele filho bonzinho que não fica de castigo. Por quê? Gente, você tem 2, 3 filhos. Um vai te dar mais trabalho, vai ser aquele que você tem que gritar, falar, brigar o tempo todo. Mas um vai ser aquele que é o bonzinho, que te ouve mais, que te obedece mais. Então esse filho bonzinho, ele vai ser melhor sucedido, porque o que ele pedir você vai dar, o que ele perguntar você vai falar. Por quê? Porque você sabe que nele você pode confiar. Então é assim, não seja um filho de qualquer jeito, seja um filho íntimo do Pai, amém? E a gente vê que Noemi voltou para um lugar onde Deus ordenava a bênção e ali ela realmente foi restaurada. E para concluir essa pequena passagem aqui que eu trouxe para vocês, o Senhor, Ele tem um caminho de volta para todo aquele que erra. Abimeleque errou, a família de Abimeleque colheu do erro
que ele cometeu, mas Noemi foi poupada disso, ela voltou para o lugar onde Deus liberava a bênção e Deus restaurou a vida dela. Assim, Deus também tem promessa para restauração na sua vida. Não acabou, né? Deus ainda tem uma nova chance para você. Seja íntimo do Pai, volta para o lugar onde Deus ordena a bênção e que Ele possa restaurar a sua vida. Tudo aquilo que foi perdido seja liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. Faça o caminho de volta. Beijos.